O milagre que mudou a vida de Guilherme, da dor à vitória na Igreja Universal. Guilherme era um homem de 38 anos, pai de 2 filhos pequenos, que sempre se orgulhou de ser o arrimo da família. Trabalhava como motorista de caminhão, fazendo viagens longas para garantir o sustento da esposa, Ana, e dos filhos, Pedro e Maria. Mas em 2022, sua vida começou a desmoronar quando um cansaço inexplicável tomou conta do seu corpo. No início, achou que era apenas estresse, mas quando começou a sentir fraqueza nas pernas e dificuldade para levantar os braços, soube que algo estava muito errado. Os médicos demoraram meses para fechar o diagnóstico. Exames, remédios e mais exames até que, finalmente, veio a notícia que o deixou sem chão. Polimiosite, uma doença autoimune rara que causa inflamação nos músculos, levando à fraqueza progressiva. O médico foi claro: não há cura. Com tratamento podemos controlar os sintomas, mas você precisará de medicamentos caríssimos pelo resto da vida. E mesmo assim, a doença pode piorar. Guilherme sentiu o mundo desabar. Como ia sustentar a família se não conseguia mais trabalhar? Como ia segurar seus filhos no colo se mal conseguia levantar os braços? As dores eram tão fortes que às vezes ele chorava sozinho no quarto, sem querer que Ana visse seu desespero. Os remédios custavam mais de R$ 2.000 por mês, e o plano de saúde não cobria tudo. Em poucos meses as economias da família se esgotaram. A depressão bateu forte. Ele se sentia um fardo. Até que um dia, enquanto esperava no consultório do médico, uma senhora ao seu lado percebeu sua expressão abatida e perguntou: "Moço, você parece muito sofrido. Já tentou levar seu problema para Jesus?" Guilherme, que nunca tinha sido muito religioso, respondeu com amargura: "Já rezei, já pedi, mas Deus não me ouve. Ainda não foi no lugar certo", disse ela, colocando a mão no ombro dele. "Na Igreja Universal do Reino de Deus, eu vi milagres que nem a medicina explica. Minha filha tinha um tumor, os médicos desistiram, mas Jesus a curou lá. Você precisa ir domingo, às 10 horas, na rua tal. Não custa tentar." Guilherme guardou o endereço no bolso, sem muita esperança. Mas naquela noite a dor foi tão insuportável que ele não conseguiu dormir. Às 3 horas da manhã, com lágrimas nos olhos, ele fez algo que não fazia há anos. Joelhou-se ao lado da cama e pediu a Deus uma chance. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras certas. Foi um grito de dor: "Senhor, se o Senhor existe, me ajuda. Não aguento mais." O primeiro passo rumo ao milagre. No domingo seguinte, Guilherme entrou na Igreja Universal com o coração pesado. O lugar estava cheio, a música era animada, e ele se sentiu um pouco desconfortável no início. Mas quando o pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas, algo dentro dele estremeceu. O pastor falava de pessoas que tinham sido curadas de doenças terminais, de famílias restauradas, de dívidas pagas por milagre. E repetia uma frase que ecoou na mente de Guilherme: "Deus não muda a situação, Ele muda a história." No final do culto houve um apelo: "Quem aqui precisa de um milagre, venha ao altar." Guilherme hesitou, mas uma força o levou até a frente. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade, ele sentiu algo diferente. Não era só uma oração. Era uma declaração de guerra contra a doença. O pastor ungiu sua testa com óleo e disse: "Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Seu corpo será restaurado. Você vai sair daqui diferente." Guilherme chorou. Não de tristeza, mas de uma estranha esperança que começava a nascer. Na saída, uma irmã da igreja se aproximou. "Você precisa participar da corrente de oração das terças. É ali que os milagres acontecem. E não esqueça, a fé sem obras é morta. Se você quer ver Deus agir, tem que fazer a sua parte." Ele não entendeu muito bem o que ela quis dizer com fazer a sua parte, mas decidiu voltar. A fé em ação, dízimo, ofertas e a fogueira santa. Na terça-feira seguinte, Guilherme chegou cedo à igreja para a corrente de oração. O lugar estava lotado de pessoas com problemas semelhantes aos seus: doenças, dívidas, vícios, depressão. O pastor explicou que a fé precisa ser demonstrada, e que um dos primeiros passos era a obediência aos princípios de Deus, incluindo o dízimo e as ofertas. "Muitos pensam que é só dar dinheiro, mas é muito mais que isso", disse o pastor. "É um ato de fé. Quando você diz: 'Senhor, mesmo na minha falta eu te entrego o que é teu', você está abrindo a porta para Ele abençoar o que é seu." Guilherme tinha apenas R$ 200 no bolso, o pouco que sobrou depois de pagar as contas atrasadas. Mas algo dentro dele o impulsionou a colocar aquele dinheiro no envelope de oferta como um gesto de confiança. Enquanto o pastor orava sobre as ofertas, ele sentiu uma paz que não sentia há meses.
Depois veio a fogueira santa, um momento de oração intensa onde os obreiros impunham as mãos sobre cada pessoa, quebrando maldições e libertando. Quando chegaram até Guilherme, ele caiu no chão não por fraqueza, mas por uma unção tão forte que parecia que algo saía do seu corpo. Ele gritou, chorou e quando se levantou, sentiu os braços mais leves. Isto é só o começo, disse o pastor. Você precisa persistir. Participe das vigílias de sexta-feira, faça a campanha da fé que estamos lançando e não desista. Guilherme saiu da igreja naquela noite diferente. Não estava curado ainda, mas pela primeira vez em meses ele tinha esperança. O milagre que os médicos não podiam explicar nas semanas seguintes. Guilherme não faltou a nenhum culto. Participou de todas as campanhas, jejuou, orou, deu seu dízimo mesmo quando o dinheiro era curto. Ana, sua esposa, no início cética, começou a acompanhá-lo depois de ver a mudança nele. Um dia, durante uma vigília de madrugada, o pastor fez um apelo. Tem alguém aqui que precisa de um milagre no corpo? Venha ao altar agora. Guilherme foi. Enquanto oravam por ele, ele sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica passasse por seus músculos. De repente, ele levantou os braços sem dor. Pela primeira vez em mais de um ano, conseguiu erguer os braços acima da cabeça sem nenhuma dificuldade. Glória a Deus! Gritou o pastor. Este homem está sendo curado. Guilherme começou a chorar, a pular, a agradecer. No dia seguinte foi ao médico para um check-up de rotina. O médico, surpreso, pediu novos exames. Os resultados vieram. A inflamação nos músculos havia desaparecido. Os níveis de enzimas que indicavam a doença estavam normais. O médico, sem explicação científica, apenas balançou a cabeça. Isso não é comum. Continue o tratamento, mas parabéns. Guilherme sabia que não era o tratamento. Era Jesus. A transformação e a lição de vida hoje, Guilherme está completamente curado. Volta a trabalhar, brinca com os filhos e todos os domingos está na Igreja Universal, não mais como um homem quebrado, mas como um testemunho vivo do poder de Deus. Ele aprendeu que, a fé sem ação é morta, não adianta só pedir. É preciso fazer a parte que depende de nós, obedecer, persistir, confiar mesmo quando não vemos o resultado. 2. Deus usa a igreja como instrumento, não foi em casa, não foi sozinho, mas no altar da Igreja Universal, onde a fé é ensinada e praticada que seu milagre aconteceu. 3. O milagre não é só para nós, sua cura não foi só para ele, mas para que outros vissem que Deus ainda faz milagres hoje. Agora, sempre que pode, Guilherme sobe ao altar para dar seu testemunho. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Não desista. A sua vitória está na fé. E assim uma vida que quase foi destruída pela doença se tornou um farol de esperança para muitos que ainda lutam. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são lendas, são realidades para quem crê. Guilherme não imaginava que sua história inspiraria tantas pessoas. Depois de receber sua cura, ele começou a frequentar as reuniões com um propósito: ajudar outros a encontrarem a mesma fé que o salvou. Não era mais só um homem que tinha vencido uma doença, mas um servo de Deus disposto a estender a mão para quem ainda sofria. Um dia, durante uma reunião de libertação, ele notou uma mulher sentada nos últimos bancos, com o rosto marcado pela dor. Era Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que carregava um fardo pesado. Há mais de uma década, ela lutava contra uma depressão profunda que a impedia até de sair de casa. Os remédios já não faziam efeito, e os médicos haviam dito que seu caso era sem esperança. Mas algo naqueles olhos tristes chamou a atenção de Guilherme. Sem hesitar, ele se aproximou e com voz firme disse: "Minha irmã, Deus não esqueceu de você. Se Ele me curou, Ele pode curar você também. Vamos orar?" Dona Maria olhou para ele com desconfiança, mas algo em seu coração a fez concordar. Juntos, eles foram até o altar, onde o pastor já estava ministrando a palavra. Enquanto as mãos eram impostas sobre ela, Guilherme orava com uma fé que só quem já viu o impossível se tornar possível pode ter. "Senhor, como o Senhor me libertou, liberte esta serva. Quebra essas correntes, Jesus." De repente, Dona Maria começou a chorar, não mais de tristeza, mas de alívio. Era como se um peso imenso tivesse sido tirado de suas costas. Ela sentiu uma paz que não experimentava há anos. Naquela noite voltou para casa diferente. Os filhos, que já não sabiam mais o que fazer, a viram sorrir pela primeira vez em muito tempo. No domingo seguinte, ela estava de volta à igreja, não mais como uma pessoa derrotada, mas como uma mulher renovada. Subiu ao altar para dar seu testemunho, tremendo de emoção. "Eu achava que minha vida não tinha mais jeito. Mas Deus me mostrou que onde o homem diz que não tem solução, ele tem um milagre." E assim, o ciclo de fé continuava.
Guilherme, que um dia foi curado, agora via sua própria história se repetir na vida de outros. Não era coincidência. Era a mão de Deus agindo através daqueles que se dispunham a ser usados por ele. A igreja não era apenas um lugar de pregações, mas um hospital espiritual onde vidas eram restauradas. Cada testemunho, cada lágrima de alegria, cada sorriso de quem pensava que nunca mais sorriria provava uma verdade simples: Deus ainda opera milagres. E ele escolheu a Igreja Universal como um canal para levar esperança aos que mais precisam. Guilherme aprendeu que o milagre não termina em nós. Ele é como uma semente. Quando plantada na fé, cresce e dá frutos que alimentam outras almas. Hoje ele não só testemunha, mas também ajuda na obra, visitando hospitais, orando por enfermos e mostrando que não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilha mais forte. Porque no final, a maior prova de que Deus existe não está nos livros ou nas palavras, mas nas vidas transformadas. E na Igreja Universal, essas vidas são muitas. Basta ter fé e não desistir. Naquela mesma semana, enquanto Guilherme ajudava a distribuir panfletos na porta da igreja, uma mulher chamada Marisa se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Ela carregava no colo uma criança de 3 anos, pálida e fraca, com um tubinho de oxigênio no narizinho. O diagnóstico era cruel. Uma doença rara no coração, e os médicos haviam dito que só um transplante urgente poderia salvar a pequena Sofia. Irmão, eu já não sei mais o que fazer, confessou Marisa com a voz quebrada. Os hospitais dizem que não tem doador, e minha filha não aguenta mais. Guilherme sentiu o coração apertar, mas lembrava bem da promessa que havia recebido. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Ele abraçou a mulher, colocou a mão na cabeça da menina e orou com uma fé que só quem já viu o sobrenatural pode ter. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Se os homens não têm resposta, o Senhor tem. Em nome de Jesus, eu determino que a vida de Sofia seja restaurada. Naquela noite, durante o culto, o pastor chamou Marisa para a frente. Ela subiu ao altar com Sofia nos braços, enquanto a igreja inteira clamava em oração. De repente a menina, que mal conseguia respirar, começou a se mexer. Os olhinhos, antes sem brilho, se abriram bem grandes. Ela puxou o tubinho do nariz e, para espanto de todos, falou pela primeira vez em semanas. Mamãe, eu tô com fome. O hospital não acreditou quando Marisa levou Sofia para novos exames. Os médicos ficaram boquiabertos. O coração da criança, antes tão doente, agora batia forte e saudável, como se nunca tivesse tido problema algum. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas Marisa sorria porque ela sabia, Deus tinha feito o impossível. E assim, mais uma história de milagre se juntava às tantas outras na Igreja Universal. Não era sorte, não era coincidência. Era o poder de Deus se manifestando onde a fé é genuína e o clamor é sincero. Guilherme, ao ver aquele milagre, sentiu uma chama ainda maior em seu coração. Ele passou a frequentar as reuniões de oração pela madrugada, jejuando e intercedendo por outras vidas. Porque agora ele entendia, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E qualquer um que busca a ele com fé verdadeira pode ser usado para operar maravilhas. Hoje Sofia corre pelo pátio da igreja, brincando com outras crianças que também foram curadas. Marisa, que antes vivia no desespero, agora serve no departamento de crianças, contando para as mães que chegam desesperadas: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. E assim a obra continua. Porque na Igreja Universal, os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem aqui, agora. Para quem crê. Na mesma semana em que Sofia recebeu sua cura, um jovem chamado Lucas chegou à CCB arrastando os pés, o rosto marcado pela dor. Ele tinha apenas 22 anos, mas uma doença degenerativa já o deixava quase impossibilitado de andar. Os médicos haviam dito que em poucos meses ele estaria numa cadeira de rodas para sempre. Sua mãe, Dona Cida, chorava todas as noites, pedindo a Deus uma chance para o filho. No primeiro culto que frequentaram, o pastor falou justamente sobre a fé que move montanhas. Lucas, mesmo com dificuldade, se levantou quando o convite para oração foi feito. Com lágrimas nos olhos, ele se apoiou no ombro do irmão que o acompanhava e deu alguns passos trêmulos até o altar. Ali, entre lágrimas e clamores, ele ouviu uma voz no coração: levanta-te e anda. No instante seguinte, uma força desconhecida percorreu suas pernas. Ele sentiu os músculos respondendo, como se uma corrente elétrica o revivesse. Com os olhos arregalados, solitou os braços do irmão e deu um passo. Depois outro. E outro. Até que diante de toda a congregação, ele começou a caminhar firme, sem dor, sem fraqueza. A igreja explodiu em glórias, e Dona Cida caiu de joelhos, agradecendo.
Lucas não só recuperou a saúde, como hoje é um dos jovens mais ativos na obra. Ele ajuda nos cultos de libertação, testificando que Deus não só cura o corpo, mas também a alma. Eu vinha cheio de revolta, achando que minha vida tinha acabado, ele conta. Mas aqui eu encontrei não só a cura, mas um propósito. Enquanto isso, no departamento de oração, uma senhora chamada Ana clamava por seu marido, viciado em drogas há mais de uma década. Ela já tinha tentado de tudo: clínicas, promessas, ameaças. Nada adiantara. Até que, numa noite de vigília, o Espírito Santo falou com ela: não desista. Traga-o aqui. Com medo, mas cheia de fé, Ana convenceu o marido, João, a vir a um culto. Ele entrou arrastado, os olhos vidrados, o corpo tremendo pela abstinência. Mas quando o pastor começou a orar pelos viciados, algo mudou. João sentiu como se mãos invisíveis o puxassem para frente. Ele caiu de joelhos e começou a chorar como nunca. Ali, naquele momento, ele entregou sua vida a Jesus. Hoje, João é um obreiro. Ele visita presídios, levando a palavra de esperança para aqueles que, como ele, achavam que não havia saída. Se Deus me tirou daquele buraco, pode tirar qualquer um, diz ele com os olhos brilhando. E assim, história após história, a CCB segue sendo um lugar onde o impossível se torna possível. Não por força humana, mas pela mão poderosa de Deus, que não faz acepção de pessoas. Basta crer, basta buscar. Porque aqui os milagres não são contados apenas nos livros sagrados, eles acontecem nas vidas, nos corações, nas famílias. E a obra continua. Sempre. Para quem tem fé. Na mesma cidade onde João encontrou sua redenção morava Maria, uma mulher de 42 anos que há mais de uma década carregava um fardo silencioso. Seu filho, Lucas, de 16 anos, havia nascido com uma doença rara que os médicos chamavam de degenerativa e sem cura. Desde pequeno, o menino perdia aos poucos os movimentos, a fala e até a capacidade de engolir. Os especialistas davam o mesmo veredito: prepare-se para o pior, ele não viverá além dos 20 anos. Maria já havia esgotado todas as esperanças. Remédios caríssimos, consultas em capitais distantes, promessas a santos, rezas em velórios. Nada detinha o avanço da doença. Até que certa tarde, enquanto arrumava a casa com as lágrimas escorrendo, ouviu pelo rádio um testemunho de uma mãe cuja filha, dada como terminal, havia sido curada na congregação cristã no Brasil. Algo dentro dela disse: vá, só mais uma vez, só para ver. No domingo seguinte, Maria entrou na igreja carregando Lucas nos braços. O menino, magro e pálido, mal conseguia sustentar a cabeça. Os irmãos os receberam com um carinho que ela não encontrava nem nos hospitais. Durante o culto, enquanto o coro cantava Jesus é o médico dos médicos, Maria sentiu uma paz tão grande que suas pernas tremiam. Quando o pastor fez a oração pelos enfermos, ela se aproximou com o coração aos pulos. O obreiro impôs as mãos sobre a cabeça de Lucas e orou com uma fé que contagiou a todos: Senhor, tu que criaste este menino, que conheces cada fibra do seu corpo, toca-o agora. Não pelo que nós queremos, mas pela tua glória. Em nome de Jesus. Nada de espetáculo. Nada de gritos. Só uma fé simples, mas inabalável. Naquela noite, Lucas dormiu mais tranquilo do que em meses. Maria, exausta, deitou-se ao seu lado, pedindo a Deus que, se fosse sua vontade, desse ao menos mais um dia de alívio para o filho. Mas quando acordou na manhã seguinte, algo estava diferente. Lucas mexeu os dedos. Depois, a mão toda. Quando ela o chamou, ele virou o rosto para ela e sorriu. Um sorriso fraco, mas real. Mãe, sussurrou com uma voz rouca, mas clara. Maria gritou de alegria, caiu de joelhos e começou a louvar a Deus ali mesmo. Correu para o quarto vizinho, acordou a irmã, ligou para o marido no trabalho. Ele falou. Meu filho falou. As palavras saíram entre soluços e risos. Nos dias que seguiram, Lucas começou a recuperar os movimentos. Primeiro as mãos, depois os braços, as pernas. Os médicos incrédulos pediram exames e mais exames. Isso não tem explicação científica, disseram. Maria só respondia: tem sim. Chama-se milagre. Hoje, Lucas tem 22 anos. Anda, fala, trabalha e, assim como João, também serve a Deus na mesma igreja que o viu sarar. Eu deveria estar morto, ele diz aos jovens que encontra. Mas Deus me deu não só a vida como um propósito. Se ele fez isso por mim, imagine o que pode fazer por você. E assim, como um rio que não para de correr, os testemunhos se multiplicam. A donzela que foi liberta de um espírito de suicídio após uma oração. O casal que, após anos de infertilidade, seguiu o conselho do pastor de jejuar e orar, e hoje abraça 3 filhos. O homem que, após um AVC que o deixou paralisado, se levantou do leito durante um culto e voltou a caminhar, para espanto dos fisioterapeutas. Não são lendas.
São vidas. Vidas que, como a de João e Lucas, provam que onde a medicina diz não, onde o desespero grita, acabou, ali mesmo Deus escreve suas maiores histórias. Porque na congregação cristã no Brasil, o milagre não é um evento raro, é uma rotina para quem crê. E a obra continua. Sempre. Para quem tem fé. O último milagre e a lição que ficou. Naquela noite de domingo, enquanto os hinos ecoavam entre as paredes simples do templo, uma mulher chamada Clara, diagnosticada com uma doença terminal, foi levada em uma cadeira de rodas. Seus olhos, antes opacos pela dor, brilharam quando o pastor impôs as mãos sobre ela e orou: Senhor, se é da tua vontade, restaura-a como prova do teu amor. Clara sentiu um calor percorrer seu corpo, como se mãos invisíveis a erguesse. Lentamente ela se levantou. Primeiro um passo, depois outro. A igreja explodiu em lágrimas e louvores. Os médicos mais tarde não encontraram mais vestígios da doença. Mas o maior milagre não foi apenas a cura. Foi a transformação que veio depois. Clara, que antes vivia amargurada, passou a visitar hospitais, levando esperança a outros doentes. João e Lucas, agora pastores, entendiam: Deus não faz milagres apenas para nos salvar da dor, mas para nos tornar instrumentos de sua graça. A lição ficou clara como o céu após a chuva. A fé não é a certeza de que Deus nos dará tudo o que pedimos, mas a confiança de que Ele nos dará o que precisamos, mesmo que seja força para enfrentar o não. Os milagres na congregação não eram sinais de um Deus mágico, mas de um Pai que se importa. E a maior prova disso não estava nos milagres em si, mas nas vidas que depois deles escolheram amar mais, servir mais e confiar mais. Porque no final, o verdadeiro milagre não é apenas o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós. E isso sim, é para sempre.